Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Hubert Jardim e vocês vão sofrer um bocadinho comigo até as 9 horas da noite. Não vou esquecer o meu nome jamais. Quando vocês não pegam táxi, pegam o quê? Coloca um H na frente, um T no final, é meu nome, Hubert. Se pegar um Uber e parar numa praça, toda praça tem o quê? Jardim. Então não vão esquecer de mim, gente, Hubert Jardim. E nós vamos fazer um bate-papo hoje. Me deram uma incumbência muito difícil, porque pediram para mim falar no Francisco Cândido Xavier. Amanhã seria aniversário dele. Então esse mês é um mês que a doutrina espírita comemora o nosso companheiro espírita Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Ele faria amanhã 114 anos. Nascido em Pedro Leopoldo, grande Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte, foi tocado de lá pela própria família para ir para Uberaba, porque estava dando muita confusão na casa dele. Então os próprios familiares disseram: não dá mais para você ficar recebendo esse povo aqui em casa. E aí eles tocaram ele foi para Uberaba. E lá ele montou lá a Sombra do Bacateiro, que é a casa que até hoje trabalha e que fez tantas coisas pelos outros, né? Então falar do Chico é uma coisa difícil, porque ele tinha uma maneira toda diferente de ser. Ele incorporou em si a essência daquilo que o espírita busca ser. É muito interessante que nesses meus anos dentro da doutrina espírita, eu tive a oportunidade de conviver com grandes baluartes dessa doutrina. E entre eles eu tive o prazer de ser amigo, de chamar de amigo, o doutor Basílio Borges Júnior, que foi o fundador do Divino Amigo, Fundação Divino Amigo, ali na Expressa. E é muito interessante que o doutor Basílio médico foi diretor do Santa Paula, do Samaritano, e tem um caso muito interessante que ele contava para nós, que ele foi um dos que adquiriu um carro importado. O primeiro carro importado ele adquiriu um Mazda, e ele saiu no carro com uma pessoa e sem querer ele ligou o ar, mas ele botou o ar no ar quente. E começou a sentir aquele calor, né? Ele virou para o passageiro e falou: nossa, está um calor danado aqui, né? Aí o passageiro disse: você colocou no ar quente. Aí ele falou: mas por que você não me avisou? Eu falei: não sei, você é espírita, esse espírita é meio assim, né? Então, você é espírita, né? Então as pessoas acham, às vezes quando eu falo, eu sou espírita, a pessoa já olha para você assim, né? Achando que é assim. E na verdade, o espírita, na essência de Chico Xavier, é buscar o entendimento e o ser como Jesus o foi. Jesus sempre foi simples, humilde. E a humildade nada tem a ver com covardia. Muito antes, pelo contrário, Jesus foi um forte, que enfrentou todas aquelas oposições de sua época. Os fariseus, os levitas. Ele queria provar para todos que Deus não era aquele Deus raivoso, punitivo, que as pessoas tinham medo dele. Deus era o Pai. Quem aí é pai? Os dois, 3, 4. Então a gente que é pai sabe exatamente o que a gente quer do nosso filho. A gente quer o respeito, o carinho. E a gente procura, dentro do possível, ser um exemplo o
tempo todo moral para os nossos filhos. Isso são as mães também. Aliás, as mães são mais do que os pais, né? Porque as mães convivem muito mais com os filhos do que os pais. As mães são, muitas mães, inclusive, são mãe e pai. Tal a força do ser mulher. Mas então, Cristo veio para mostrar que Deus não era aquele Deus punitivo, em si um Deus de amor, um Deus que estava ali buscando a fraternidade, a caridade. É aquele Deus que falou o seguinte, lá em Gênesis, no capítulo 3, ele fala que criei o homem à sua imagem e semelhança. Só que nós esquecemos isso na nossa caminhada. A vida vai nos impor imagem e semelhança dele. Mas a gente esquece disso. E aí, quando o Chico Xavier veio, ele veio para dar, meu Deus, da onde eu estava eu contei 6 igrejas. 6. Meu Deus, esse povo aqui em 1947 deve ter sido sofrido para poder ser espírita nessa cidade. Uma cidade que tem 6, da onde eu estava, 6 igrejas, uma cidade extremamente católica. Ser espírita em 1945, 47 devia ser um desafio. E foi exatamente isso que aconteceu com o Chico Xavier. Quando, lá em 1930, ele começou a fazer seu trabalho espírita em período. E o maior exemplo do Chico Xavier é a humildade. Ele nunca, em momento algum, ele ofendeu ou se deixou ser ofendido. E isso é uma coisa muito interessante, porque na nossa vida, e eu posso falar isso de cadeira, porque eu sou mais velho, eu sei que não aparento, mas eu sou. Muitas vezes encontraremos nos percursos de nossa vida pessoas ou situações que vão questionar a nossa vida. A fé inabalável é muito difícil. Eu peguei um livro espírita lá na biblioteca da Fraternidade Espírita Mateus Tomás, e foi muito interessante que eu abri, tinha um papelzinho dentro do livro. Estão escutando bem aí atrás? Então? Beleza? Então tá bom. E estava escrito no papelzinho, assim, a gente percebe que a pessoa que escreveu era pouco letrada, que escreveu com muitos erros portugueses. Mas ela escreveu o seguinte: a doutrina espírita é fácil de entrar, difícil de sair e impossível de seguir. E eu achei isso numa sabedoria, numa profundidade, eu não sei quem escreveu, mas realmente é isso. A gente vem aqui buscando alguma coisa para apacentar nossa alma, apacentar o nosso espírito, buscar respostas, buscar acalento, buscar serenidade. Só que nós esquecemos uma coisa: o tratamento espírita é igual ao tratamento do médico terrestre. Eu tenho certeza que, certamente, algumas pessoas aqui, ou quase todas, já passaram por um médico terrestre.
E aí, quando você vai ao médico, ele te dá o remédio, e depois ele fala com você assim, ó, e aí você vai ter que fazer um tratamento, você vai fazer isso, vai deixar de comer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, vai tomar isso de tantas horas, vai tomar mais água. Não é isso? Não é assim que funciona? E aí o remédio só não basta. É necessário esse tratamento. Não é isso? Aqui, no meio espírita, é a mesma coisa. Não basta vir aqui é só 10%. Os outros 90% está no tratamento da condução espiritual que nós nos dedicamos. É necessário mudar os nossos perfis. É necessário mudar a nossa maneira de ser. É necessário fazer a nossa reforma íntima. E a reforma íntima é um negócio danado de chato. Porque mexe com o nosso orgulho. E se a caridade é a mãe de todas as qualidades, o orgulho é o pai de todos os defeitos. Nosso orgulho costuma sempre vir seguido do irmão dele, do primo irmão, a soberba. Sempre o orgulho vem junto com a soberba. E a cegueira. Porque nos cega da gente enxergar aonde a gente está, como agimos. Vespasiano, não é a cidade não, é o imperador romano, que a cidade tem o nome dele em homenagem. Vespasiano foi considerado um imperador arquiteto. Ele construiu, entre outras obras que ele fez em Roma, ele construiu o Coliseu. Ele mandou construir o Coliseu. E ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava que o defeito do ser humano está na nuca. Qual é seu nome? Você é de camisa azul? Hiller. Como? Hiller. Hiller? Não é difícil, não. Ô Hiller, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Qual é seu nome, senhor? Você é? Rosângela. Como? Rosângela. Não, da frente. Rosângela. Rosângela? Rosângela. Boa noite, seja bem-vindo. Ô Hiller, você está vendo a nuca da Rosângela? É no cabelo. Mas está vendo a nuca, tá? Tá vendo a nuca. Rosângela, você está vendo sua nuca? Nosso defeito está na nuca. É muito fácil para os outros enxergarem os nossos defeitos. Mas para a gente enxergar o nosso defeito, é preciso uma ginástica danada. Você tem que pegar um espelho, botar aqui, botar aqui. Eu tenho certeza que vai chegar em casa, vai ter um tanto de gente fazendo isso. Botando aqui um espelho para poder olhar, para poder enxergar a nuca. Então, muitas vezes, aquela pessoa que aponta os nossos defeitos, ela está nos fazendo um favor. Para você fazer a reforma de uma casa, você tem que saber quais os defeitos que ela tem. Ninguém sai fazendo uma reforma sem saber o que tem que ser consertado. Então, quando uma pessoa aponta para você, você é isso, você faz isso, ela está te dando a oportunidade de você melhorar. E quando você melhora o mundo. Todos querem mudar o mundo. Né? Uma vez o próprio doutor Basílio, que eu contei no começo, o doutor Basílio, uma vez, numa exclamação assim, num bate-papo nosso, aliás, vocês me perdoem, mas eu esqueci de falar uma coisa muito importante.
O fato de estar aqui na frente não me coloca na posição moral melhor nem pior do que ninguém da plenária. Muito antes pelo contrário. Eu sou o mais necessitado. Portanto, eu sou aquele que lê mais, estuda mais e tento colocar em prática aquilo que eu estou falando. Deixar isso bem claro. Porque às vezes, né, as pessoas que estão aqui na frente se colocam na condição moral. Não, não é o meu caso. Eu falo que eu sou um apóstolo de Cristo, igual a vocês. Eu sou um apóstolo de Cristo. O pior de todos eles. Mas sou um apóstolo de Cristo. Eu busco ter, ser igual a vocês. Porque eu acredito que ninguém aqui veio forçado. Veio. Todo mundo veio aqui de livre, espontânea vontade. Não é mesmo? E tem um ditado espanhol, aliás, mexicano, que fala o seguinte, que o homem nunca nada duas vezes no mesmo rio, nem ama a mesma mulher duas vezes. Quem concorda? Concordam? E é verdade. Porque se você pular no rio, se você sair do rio e pular de novo, você está pulando na mesma água? Não. Aquela água que você pulou na frente, já está lá embaixo. E a mulher, ou o homem, quando ela sai, ou ele sai de manhã para trabalhar, ele tem mais experiências, outras situações, e quando ele volta para casa, ele volta uma pessoa com mais conhecimento. Ele não é a mesma pessoa que saiu. Né? Quem é casado aí, igual são casados há muito tempo? Como é seu nome, senhor? Sua esposa? É. Rosângela. Você está casada com o mesmo... Hoje, você está casada com o mesmo homem do dia do seu casamento? Não. É a mesma pessoa, mas não é o mesmo homem. Ele já cresceu como pessoa. Ele já deixou de ser aquele jovem, já se tornou uma pessoa madura, já se tornou um pai das várias outras situações que fez ele agregar. Então a gente vai crescendo e vai mudando. Mas nós temos que fazer essa mudança buscando manter, que é difícil, como a moça lá escreveu no livro, é quase impossível ser espírita, que é manter a essência dos ensinamentos de Cristo. E esses ensinamentos estão aonde? Chico Xavier veio nos passar esses ensinamentos em 450 obras, cujo ele não recebeu um tostão sequer por essas obras. Ele tinha, quando o seu desencarne, a única coisa que ele tinha era uma vitrola que o Roberto Carlos me deu de presente. Uma vitrola. E uns discos que o Roberto Carlos me deu de presente. Meia dúzia de bonés e alguns ternos, uns paletós já envelhecidos. Porque ele não precisava daquilo que é físico. O que era espiritual já o preenchia. Ele conseguia manter uma intimidade com a espiritualidade que nós ainda estamos buscando. Estava brincando com a companheira Cássia nossa aqui, e essa Cássia há bons anos, o Roberto também tem bons anos que eu conheço, e se fosse alguns anos atrás, né, lá em 1947, igual lá o pessoal de Ponte Nova, seríamos queimados como bruxos.
espírito. E hoje é muito interessante, porque hoje à tarde eu tive a oportunidade de conversar com um amigo, Grimaldi, um advogado, trabalhou na ONU, trabalhou no Haiti, Moçambique, em forças especiais, defendendo a parte humanas, né, como advogado lá nessas regiões, e ele também foi seminarista. Nós estávamos conversando exatamente sobre a questão da doutrina espírita ser reconhecida hoje, né, pela Igreja Católica. Porque, quer queira, quer não, muito dos evangélicos, dos católicos, eles falavam que a encarnação, a reencarnação não existia, que é a base da nossa doutrina. Mas várias citações da Bíblia, eles eram colocados em segunda instância, justamente para não ter que comentar, como uma passagem do rei Saul. O rei Saul, ele vai até Pitonisa. Pitonisa seria uma feiticeira, a palavra feiticeira. E ele então pede essa Pitonisa, essa passagem é bíblica, pede a Pitonisa para entrar em contato com Daniel, o profeta Daniel, para que o Daniel ela incorpore o Daniel para ele falar com ele se ele seria vencedor ou não na batalha que ele ia fazer. E o Daniel reencarna, incorpora na média, na Pitonisa, e fala que tanto ele quanto os filhos dele iriam morrer na batalha. Isso é uma passagem bíblica. Então, comprovando que existe vida após a morte. E a outra é a palavra do próprio Jesus, quando ele fala que na casa do meu pai há muitas moradas. Ele afirma, na casa do meu pai há muitas moradas. Então nós sabemos que a morte, ela não existe. É uma consequência, uma passagem. E o estado espírito encarnado, né? A diferença entre alma e espírito é essa. A alma é o espírito encarnado. O espírito é a alma desencarnada. Isso é uma classificação dentro da doutrina espírita feita por Kardec. Então, nós sabemos que a nossa encarnados nesse momento e que a morte não existe. Mas cada existência terrena busca um aperfeiçoamento. Nossa, nós não viemos aqui a toque de caixa, não. Tem muita gente que acha que veio. Aliás, eu percebo muitas manifestações por parte da nova geração que eles estão completamente apáticos à religião, à evolução espiritual. É difícil a gente ver os jovens hoje ligados à condição espiritual. Eles estão deixando o espiritualismo de lado. Eles estão acreditando que vieram a passeio, ao erro. É como se fosse um carnaval, um eterno carnaval. E morreu, acabou. E nós sabemos bem que não é isso. A nossa existência, a cada existência nós temos uma missão. E Jesus deixou isso bem claro naquela parábola dos talentos, onde ele cita em Mateus e Marcos e Lucas a passagem dos talentos, onde cada 3 servos recebe 5, 3 e 1 talento. O talento é um valor financeiro equivalente a 1 quilo de ouro. Então, um talento é muito dinheiro. Você daria aquele valor
deu 5 talentos para o primeiro servo, o mestre ia viajar, deixou 5 talentos para o primeiro, 3 talentos para o segundo e 1 talento para o terceiro. O primeiro trabalhou os talentos e quando o mestre voltou, ele de 5 fez 10. E ele falou, servo fiel, de 5 talentos fizesse 10. Dá-lhe os 5, de 5 é seu, que você merece mesmo. O segundo também trabalhou, dos 3 talentos fez 6. Servo fiel. Do seu talento, dos 3 fizesse 6. 3 é meu e 3 é seu, de direito, que você não mereceu. E aquele que ele tinha dado um talento, ele volta com um talento, sabendo que o senhor é uma pessoa brava, né? Rígida. Eu enterrei esse talento. Eu enterrei esse talento e agora eu estou te devolvendo. E aí o mestre fala com ele, mal servo. Você não fez nada com o talento que lhe foi dado. E isso serve para nós. Porque cada um de nós tem um talento. O talento não é falar em público, né? Ou o talento é cozinhar, o outro talento é dirigir, o outro talento é escutar. Aliás, como se precisa de pessoas escutando hoje, né? Tem tanta gente falando e pouca gente escutando. E as pessoas estão buscando ser escutadas. Então, escutar é uma realidade. Roberto e eu, quando trabalhávamos, nós tínhamos um cliente e nós fizemos uma pesquisa de atendimento técnico e esse cliente, em 12 meses, ele teve 13 chamados técnicos. Eu virei e falei assim, nossa, esse cara deve estar, quer nem ver a cor da nossa cara. Num ano, ele teve 13 chamados, ele teve 13 chamados técnicos. É absurdo isso. Chamei o pessoal do SAC, Serviço de Atendimento a Cliente, pedi que fizesse uma pesquisa de satisfação do cliente. Quando a moça voltou, entregando, eu falei assim, de 1 a 10, quanto que ele deu para nós? Deve ter dado uns 3, né? Não, deu 11. Sabe, você está brincando. Está brincando, isso é mentira, não pode ser. Marca um horário com ele que eu vou lá. Eu, pessoalmente, quero conversar com ele. E eu fui. Cheguei lá 4 horas da tarde, saí de lá 9 horas da noite. Quando eu cheguei, tinha uma mesa com empada, empadinha, coxinha, biscoito, boa, pão de queijo, uísque, cerveja, guaraná, suco, chá, café com leite, bolo, broa, rosca, uma mesa farta. Ele me contou a vida dele toda. Ele tinha 80 anos, já desencarnou, tinha 80 anos, não tinha filhos, era viúvo, o irmão deles, os irmãos já tinham morrido, não tinha filho, não tinha conhecido, não tinha ninguém. Sabe qual que era o programa técnico dele? Alguém junto? Solidão. Ele não tinha com quem conversar. Ele abria o chamado técnico, o técnico chegar lá, não tem nada não, eu quero ir conversar com alguém. Quantas pessoas cruzam a nossa vida que são exatamente assim? Quantos parentes nós temos que às vezes a gente chega lá e ela fala sem parar? Aí você vê assim, nossa, fala feito um papagaio. Mas sabe por quê? Solidão. E o coronavírus aumentou esse fator. Separou muitas pessoas. As pessoas estavam morrendo de solidão.
não tem com quem conversar. Então, às vezes, a gente ir na casa das pessoas, visitar essas pessoas que a gente conhece e escutar é um ato de caridade, é um ato de crescimento, porque toda vez que nós servimos, nós somos mais. Jesus já disse isso. Jesus, quando ele lavou os pés dos apóstolos com o próprio cabelo, ele lavou e enxugou, ele deixou bem claro que aquele que serve é mais. Porque toda vez que servimos, nós estamos fazendo o papel do Cristo. Estamos sigilosamente tentando ser o Cristo. Amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então percebam que esse trabalho é necessário, porque vamos chegar no momento, como eu estava falando, que todos nós somos perenes. Em algum momento vamos deixar essa vida. Quem tem certeza absoluta que amanhã, nesse mesmo horário, vai estar encarnado? Por favor, levante a mão. Ninguém levantou. Porque o futuro a Deus pertence. Nós não temos condição de afirmar isso. Eu espero do fundo do meu coração que todos vocês estejam encarnados nesse horário, inclusive eu, tá? Vou deixar isso bem claro. Eu desejo do fundo do meu coração. Mas nós não temos essa certeza. Um filósofo italiano chamado Domenico de Masi, ele escreveu a teoria do ócio. A teoria do ócio, ele fala que aquele que tiver mais tempo parado, pensando, ele tem condição de produzir mais do que aquele que carrega tijolos. Porque ele pensando, ele vai estar elaborando alguma coisa, um planejamento. É a teoria do ócio produtivo. A teoria do ócio produtivo do Domenico de Masi, um filósofo italiano. E ele fez um estudo nesse livro dele, onde ele levantou que existe mais ou menos 3.500 e poucas religiões, doutrinas no mundo. E que elas todas têm em comum o julgamento final. Como eu disse, o final não é problema, porque nós sabemos que existe tudo, tem um começo, um meio e um fim. Como já falei aqui, todos nós sabemos que estamos passando por aqui. E vamos, como planta, como ser, como tudo, nasce, vive e morre. Então, o final não é o problema. O problema é o julgamento. O julgamento. Por que eu vou? Porque vai chegar aquele momento, né, que vira e fala assim, olha para você e fala assim, e aí? E aí? E aí você vai ter que olhar, como é seu nome? Carlos, é uma oração. E aí, como é que é uma oração? Você estava tentando fazer a coisa aí, que você veio para o projeto e tal, mas você perdoou. Não, é porque o Carlos, eu disse, não. O Carlos está lá no fim da fila. O Carlos não é culpado, ele está lá no fim da fila. A vez do Carlos vai chegar. Ela vai chegar aqui, o papo agora é reto, eu você. E aí vem aquelas perguntinhas, né? E são perguntinhas, tem aquela perguntinha que vira e fala assim, e aí? Por que você fez aquilo? Pode ser pior. Vai virar e falar assim, por que você fez aquilo
se você podia não ter feito? Pode ser pior. Pode virar e falar assim: por que você fez aquilo? Se você podia não ter feito e fez daquele jeito. E pode piorar. Pode virar para você e falar assim: por que você deixou de fazer aquilo? E pode piorar mais ainda. E pode virar e falar assim: por que você deixou de fazer aquilo se você poderia ter feito? E essas são perguntas que nós espíritas temos que fazer a cada momento para nós mesmos. O espírita não é anjo. A doutrina espírita não cria anjo. Nós sabemos exatamente quem somos. Nós sabemos que nós temos nossas perversidades, os nossos defeitos, mas nós estamos buscando, na sombra de Jesus, sermos pessoas melhores. Tem um amigo meu, ele é evangélico, e ele fala assim, ele é pastor, inclusive, ele fala assim: eu nunca vi pessoa mais caridosa do que os espíritos, mas vocês vão para o inferno. Ele brinca comigo: nunca vi pessoas mais caridosas do que os espíritos, mas você vai para o inferno. Tendo a doutrina dele, tendo a religião dele, pronto, para o inferno. Mas temos que buscar servir o tempo todo. Porque o exemplo de servir nos foi dado pelo próprio Cristo. O Cristo fez todo o seu ministério de 3 anos, dos 30 aos 33, e ele ensinou em cima de 39 parábolas e um sermão, que é conhecido como o sermão das bem-aventuranças, ou também conhecido como o sermão da montanha. Aliás, eu acho que o sermão da montanha talvez é muito desconsiderado, mas eu considero um dos maiores milagres do Cristo. Sabe por quê? Ele pregou numa montanha para 5.000 pessoas. Outro dia eu estava falando, e eu falei 50.000 pessoas. Gente, eu menti sem querer, viu? 5.000 pessoas. Na verdade, ninguém fala se é 5 ou 50. Fala que é uma grande multidão. Alguns teólogos acreditam que é em torno de 5.000 pessoas, a multidão de 5.000 pessoas. Então eu vou me ater a esses teólogos, né, da Igreja Católica. Alguns adventistas acreditam ser um número um pouco maior, mas sempre acima de 5.000. A teologia acredita nisso. Mas talvez seja um dos maiores milagres do Cristo. Porque vejam vocês, para que o nosso companheiro lá do fundo, como é que é seu nome, meu amigo? Você é o último aí. Daniel. Nome de profeta. Não, atrás de você tem outro ainda. Você está achando que você é o outro? Vai lá. Tem outro atrás de você, o Daniel. Então, assim, para o Daniel conseguir escutar, é necessário microfone e caixa de som. E Jesus pregou para 5.000 pessoas sem gritar, e todos escutaram a sua pregação e no idioma de cada um. E as pessoas não falam isso. Talvez seja o maior milagre do Cristo. Ele subir numa montanha e falar tranquilamente, sereno, sem gritar, e todo mundo escutar dentro da sua própria língua, dentro do seu próprio idioma. Então, quando Cristo nos fala através dessas 39 parábolas
e desse sermão, ele quis nos em todos os momentos, em todas as parábolas que vocês buscarem, todas. Tem dois livros muito bons, As Mais Belas Parábolas, né? Da Raquel Oliveira, quem puder ler, vai ser muito bom. E tem do Alice Cabar também, o estudo das parábolas. São dois livros espíritas que estudam as parábolas de Jesus. E eu sou fã das parábolas de Jesus. Eu sou fãzão dele. Eu acho isso assim. Eu tenho até medo do dia que eu for encontrar com ele. É sério? É sério, eu não vou ter, eu tenho vergonha de olhar, eu não vou conseguir olhar ele nos olhos. Eu não vou conseguir olhar ele nos olhos. Eu vou baixar e falar assim, Cristo, eu fui um ministro seu, o pior de todos eles. O pior de todos eles, mas eu fui um discípulo seu. E eu não sou digno que o Senhor me olhe nos olhos. Porque eu não consigo ser um terço do que tu foste. Mas nós não temos em uma existência que alcançar o divino. A cada existência que nos é dada, é a oportunidade de nós nos melhorarmos. E melhorarmos como? No tratamento com nossos filhos, no tratamento com nossa família, no tratamento com os nossos amigos, no tratamento com os nossos vizinhos, no tratamento com os nossos companheiros de trabalho. Sabermos que cada um de nós está num momento de evolução espiritual diferente um do outro. E que nós não temos o direito de cobrar nada deles. Você só tem direito de cobrar de uma única pessoa. Sabe quem é? De você mesmo. Você tem o direito e o dever de cobrar de você melhorar como pessoa. Porque quando você melhora como pessoa, você melhora o mundo ao seu redor. Quando você se dedica ao outro, quando você serve, você melhora a sua vida. Não é que você vai ganhar nada com isso, não. Mas você vai deixar de perder. E deixar de perder é muito maior do que ganhar. O caminho da evolução espiritual que o Chico Francisco Cândido Xavier nos ensina é através da humildade. Sejamos humildes. Sejamos caridosos. E caridoso nada tem a ver com dinheiro. Porque quando pensa assim em caridade, já pensa mais na mesma hora em dinheiro. E não tem nada a ver com dinheiro. Caridade é doar. É servir o Cristo. E o Cristo nos avisa, lá em Mateus e em Marcos, ele fala, está aqui. Aquele que crê em mim não perecerá. Aquele que crer em mim não perecerá. E o que é crer? Me ajuda aí, por favor. O que é crer? Ter a certeza inabalável. Como? Ter a certeza. Parabéns. É a primeira vez que uma pessoa me responde isso. Em todas as palestras que eu fui, olha que eu falo parabéns. É isso aí. É a fé inabalável. Vou mostrar para vocês. Esse é um nome mesmo, é difícil mesmo, né? Hã? Hitler. Nome difícil, né? Lembra do Hitler? Hitler? Não, do Hitler, né? O general Hitler.
Hillary, ô Hillary, se eu te falar que eu estou com uma camisa polo verde, musgo, com uma calça jeans marrom e um tênis branco, você acredita? Por quê? Estou vendo. Ah, você tá. Tá vendo? Ressonância? É? Como? Helena. Helena? Não, a Abstrato. é. Cominho. É? Yumei. Como? Yumei. Tá difícil, né? Não, outro nome difícil aqui, só tem nome difícil aqui. É curso, tem concurso para poder aqui, mas é nome difícil? É Yumei. 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 Ô, Yumei, se eu te falar que eu tenho 3 filhos, uma moça, 2 rapazes, uma moça de 41 e o mais novo de 30 anos, você acredita? Vou falar assim. Por quê? Você não conhece. Porque eu senti pelo coração, não sei. Isso é crer. Eu tenho realmente. Isso é crer. Ela não me conhece, nunca me viu, e eu falei e ela acreditou. Então Jesus, quando fala, aquele que crê em mim, é acreditar na palavra dele, acreditar na mensagem dele. A sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Se você começar a colocar no seu dia a dia a mensagem de Jesus. A essência do amor ao próximo. A começar a respeitar o próximo. A começar a entender que cada um está no seu momento. Que você não tem o direito de tentar enfiar as suas ideias nele. Não. Ele está no momento dele e você tem que respeitá-lo. Isso é dentro da sua casa. Quando você começar a agir assim dentro da sua casa, dentro do seu lar, não construa casa. Não construa casa. Casa é feita de tijolo. Tijolo é derrubado. Construa lar. Lar é feito com afeto, com amor, com carinho. Construam lares. E quando você começar a agir dessa forma, sua vida vai mudar. E quem está falando isso não sou eu. Quem está afirmando isso é nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela paciência que tiveram comigo. Que Jesus abençoe a todos vocês, no fundo do meu coração. Espero encontrá-los em breve, para morrer de saudade de vocês. Vocês me fazem um bem danado. As pessoas que me escutam me fazem um bem danado, porque às vezes eu quero perder a estribeira em algum lugar, ficar com raiva. Aí eu penso assim, eu não posso fazer isso não, porque pode ser que tem uma pessoa lá com os vou fazer um negócio desse aqui, que eles vão falar de mim, eu vou falar assim, né? Então vocês me fazem bem até, né? Até para não fazer coisa errada. Muito obrigado, que Jesus abençoe depois de vocês. Muito obrigado.